É o seguinte, eu não consigo aceitar feedback. Esse é o tema do Café com a Nádia. Bora começar? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Nádia Schwing, locutora publicitária, especialista em locução natural e conversada. E esse é o nosso Café com a Nádia. Bora! Bom, gente, o que acontece aqui? Acontece que as pessoas elas vêm, acho que de casa. Eu me coloco, eu me incluo nesse grupo de pessoas, porque eu também era assim, e sou um pouco assim até hoje, o Jeff também é. A gente tem uma dificuldade em aceitar feedback. Talvez porque a nossa criação tenha sido muito assim, não pede ajuda pra ninguém, não vai se humilhar, não aceita. Não, o que fulano tá falando? A gente vê muito nossos pais, né? Agindo dessa maneira. O exemplo que a gente tem em casa muitas vezes é assim. O pai da gente não aceita a nossa opinião, a mãe da gente não aceita, a gente nunca tem muita voz, né? E aí a gente vai ter voz só depois de velho, depois que tá velho e macaco azul banana. Então, assim, isso vem muito na nossa cabeça. A gente tem um viés de não aceitar a opinião, de não aceitar o feedback. E de quando a gente ouve um feedback, a gente se sente mal pelo feedback, ao invés da gente aproveitar o lado bom e trazer aquilo para evoluir, né? Então, assim, e tem mais uma coisa aqui que pesa muito, e pesava muito para mim quando eu fui fazer a minha mentoria. Eu achava que eu sabia tudo. Eu achava que o meu jeito era o certo. Eu achava que eu era boa. Eu achava que eu tava arrasando. Eu achava que eu era a última bolacha do pacote, que eu não. Pra quê? Ah, esse cara não sabe o que ele tá falando. Ah, o que ele quer falar da minha voz? O que ele quer falar do meu jeito de falar? Não, ele tá errado. Eu que tô certa. Eu que faço certo. Gente, enquanto eu não errei, enquanto eu não perdi clientes, enquanto eu não senti na minha pele, eu não admiti que eu precisava mudar a minha leitura, a minha interpretação e tudo mais. Então, assim, a gente achar que a gente sabe tudo é o pior erro que a gente pode cometer. A gente achar que a gente não precisa das pessoas para crescer. Eu penso que o maior sábio é aquele que não para de aceitar o feedback. É aquele que não para de crescer com a opinião do outro. Isso é muito poderoso. O outro pode te dar uma visão que você não tem, tá? Então, aceitar feedback, saber ouvir e assim estar aberto, né? Porque sabe o que eu sinto hoje em dia? Muitas pessoas entram em contato comigo e é uma tarefa dura essa de dar feedback, tá? É uma tarefa dura. As pessoas entram em contato comigo pedindo opinião sobre a voz delas, sobre o trabalho delas, mas eu percebo que a maioria das pessoas, ela não está aberta ao feedback. Ela quer apenas um elogio. Ah, tua voz é bonita. Ah, tua voz é legal. Ah, tua voz é massa. Ah, legal teu material. Ela não quer realmente saber se ela vai conseguir vender aquela voz, se ela precisa melhorar o sotaque, se ela precisa parar de cantar, se ela tá fazendo corretamente. Ela não quer ouvir isso, porque quando eu falo isso pra pessoa, a pessoa normalmente para de conversar comigo. Ah, obrigada. E nunca mais fala comigo, sabe? Isso acontece muito. Por quê? Porque eu acredito que aquela pessoa não estava preparada para ouvir o feedback. E na verdade, no fundo da alma dela, ela não queria um feedback honesto. Ela só queria um elogio gratuito. Entendeu? Então isso é muito complicado, tá? Cara, qual é o problema de você aceitar a opinião? Às vezes, as pessoas que não constroem nada querem te criticar. Não é esse o caso. Aqui eu tô falando de feedback honesto. Eu não quero que você aceite crítica de pessoas que não construíram nada. Nunca, nunca aceite. Mas aceitar um feedback honesto de uma pessoa que está no caminho do sucesso ou de uma pessoa que está num passo à frente que você, uma pessoa que já fez alguma coisa diferente, uma pessoa que já evoluiu, uma pessoa que já fez, sabe? Tudo isso é muito importante. Então, assim, você aceitar feedback dessa pessoa é o caminho certo a seguir, tá? Agora, se é um hater, uma pessoa que tá só te detonando, que só tá só te levando para baixo, que quer acabar com você, não, aí você não tem que dar ouvido para isso. Agora, se realmente a pessoa foi educada e ela tá tentando falar de uma maneira honesta para você poder evoluir, ela tá tentando te ajudar, ela não tá só te colocando para baixo, ela tá falando pro teu bem, tá? Então é hora de você realmente rever o teu conceito e começar a ouvir de verdade, porque isso é muito importante e é muito difícil de encontrar. O que a gente encontra é sempre alguém que vai falar: "Ah, tá bom. Ah, tá tudo certo. Ah, deixa pra lá. Ah,
sabe? É difícil achar uma pessoa que realmente vai dar um feedback honesto. E eu sou muito dessas, tá? Às vezes, os meus alunos ficam chateados comigo. E assim, eu às vezes arrumo uma treta. Por exemplo, eu tive um aluno que eu falei pra ele que ele precisava evoluir, que ele tava fazendo errado, que ele postou um negócio que tava mal produzido. Eu falei que ia queimar o filme dele. Cara, ele me ligou puto. Me ligou puta. Ah, porque você fala pra gente compartilhar e de repente você vai lá e critica. E eu não critiquei. Eu só falei assim, podia ter melhorado, podia ser melhor, podia evoluir, podia fazer assim, assado, né? Porque assim, a gente ensina algumas coisas. E aí, quando você vê que a pessoa não tá fazendo o que você ensinou, é hora de você dar uma, ó, por que você não tá fazendo, né? Então, eu acredito muito no feedback honesto e eu acredito que os feedbacks é o que faz a gente evoluir, tá? E aí, quando você fica só esperando elogio gratuito e quando você acha que todo mundo é obrigado a gostar das mesmas coisas que você e porque a tua mãe achou que tá bonito, a outra pessoa tem que achar, porque o teu filho, o teu amigo, o pessoal da tua rede social, meu, é assim, ó, quem tem que gostar é o cliente. Quem tem que aprovar é o cliente, não é você, não é tua mãe, não é tua avó, não é seu tio, não são seus amigos. Eles não vão comprar o teu serviço de voz. Então, quem tem que gostar é o cliente final. E aí passa por feedbacks honestos de outros profissionais, como eu, como alguém que tá onde você gostaria de estar, tá? E isso faz toda a diferença no processo. E ó, ter humildade para aceitar o feedback é muito difícil. Eu sei que é muito difícil, porque eu até hoje, o Jeff fala, eu respondo. Eu tenho dificuldade também, do mesmo jeito que vocês, gente. A mesma dificuldade que vocês têm em aceitar o feedback, eu também tenho. Tem hora que o Jeff fala alguma coisa pra mim, principalmente das lives, e que eu tenho que melhorar, alguma coisa que eu tenho que fazer, a primeira resposta que eu dou é uma negativa. Ah, pô, você só bota defeito. Ah, você não fala nada bom. Sabe, a gente fica puto, porque a gente acha que a pessoa tá fazendo uma crítica. Na verdade, a pessoa não tá fazendo uma crítica, ela só tá fazendo uma observação para que na próxima vez você melhore. E eu tenho uma resistência em aceitar. Às vezes eu dou uma. Mas aí dali a pouco eu falo: ah, amor, tá certo, você tá certo. Realmente eu posso melhorar isso aqui, tá? Eu tenho uma pequena resistência, mas eu faço, né? Mas a primeira coisa é aquela coisa de: ah, para, tá muito bom, para de criticar. Cara, isso é natural, tá? Se acontece comigo, gente, não vai acontecer com vocês? É normal, acontece com todas as pessoas. Aí, o que é que a gente tem que tirar de lição disso? A gente precisa ter humildade. E esse exercício da humildade é muito. Eu acho que ele vem com um autoconhecimento, ele vem com um amadurecimento, ele vem com muita dor, com muita dificuldade. Talvez a gente tenha que passar por dores, por erros, por problemas, e às vezes a gente vai só pela dor, porque às vezes a gente não tem humildade para baixar a cabeça e falar, cara, esse hater aí tá falando isso de mim, mas por que que ele tá falando isso de mim? Por que que ele tá falando que eu fiz isso? Vamos tentar descobrir por que que eu causei essa impressão? Ah, a professora tá falando isso da minha locução, mas por que será que ela tá falando isso da minha locução? O que será que eu fiz que tá fazendo ela ouvir dessa maneira? E por que será que eu não tô conseguindo ouvir do jeito que ela tá ouvindo? Porque vocês conseguem entender que cada pessoa vai ter uma opinião? Cada pessoa vai ouvir e vai ter uma opinião. Porque a opinião vem da vivência da pessoa, da coisa que ela aprendeu, das coisas que ela sabe, dos traumas que ela tem, dos preconceitos e de tudo que ela tem nos vieses da cabeça dela. Ela pode ter um viés negativo e achar que tá sempre ruim. Não tem aquela pessoa que ela nunca vê o copo quase cheio, ela vê o copo quase sempre vazio? Nunca, não tem? Eu acho que todo mundo tem um amigo desse que tudo pra ele é problema. Tudo pra ele é dificuldade, nunca tá bom, nunca tá legal, nunca tá bonito, nunca nada. Eu sou muito assim, eu sou muito crítica e muito realista. Eu olho e falo, olha,
tá legal isso e isso, mas aqui e aqui pode melhorar, tá? Eu sou dessa opinião, que tem que ser muito realista. E quando tá muito bom, eu vou ser a primeira pessoa a falar, porra, tá muito bom, parabéns. Porque eu penso que é isso que faz a pessoa evoluir. Se ninguém falar pra ela, gente, e sabe que eu passei por isso. Quando eu comecei no mercado, eu não tinha uma pessoa pra me pegar pela mão e falar, cara, você tá fazendo errado. Você tá cantando aqui, você tá colocando pausa no lugar errado, você não sabe ler, você tem que aprender a ler o texto. Você tem que... Porque eu achava que eu sabia tudo. E aí eu tive a mentoria com o Ricardo. O Ricardo falava, eu não escutava, eu era teimosa pra caceta, eu não queria aceitar nada do que ele dizia, porque eu achava que eu era fodona, tá? E tem muito também nisso, aquela coisa que a gente tem na gente, que não é nem falta de humildade, é a gente querer conseguir sozinho. É a gente não querer pedir ajuda do outro. A gente achar que a gente é autossuficiente. E a gente sofre muito com isso. A gente achar que a gente consegue fazer tudo, que a gente... Gente, é muito difícil. A gente precisa das outras pessoas. E a gente precisa dos feedbacks, tá? É muito importante. Então, vamos abrir nossa mente, vamos abrir nossa cabeça, vamos começar a abrir nossos ouvidos para que a gente possa realmente assimilar os feedbacks de forma equilibrada. Para que a gente, porque assim, ó, pode ser que a pessoa que vai falar para você, pode ser que nem tudo que ela fale seja legal. Pode ser que ela fale alguma coisa que você não gosta, alguma coisa que faça você chorar, alguma coisa que faça você se sentir mal. Mas aí, pega tudo isso que ela falou e faz uma análise e capta para você o que vai fazer você evoluir. Capta para você e guarda para você o que vai fazer você amadurecer, o que vai fazer você melhorar no teu trabalho, o que vai fazer você melhorar na tua vida, tá? Porque tudo, mesmo que seja só uma crítica, pode somar de alguma maneira com você, tá? Bom, abrimos a cabeça, estamos abertos, com os ouvidos abertos, atentos aos feedbacks, estamos ouvindo o universo, vamos estar atentos ao que o universo tenta comunicar pra gente. Porque às vezes a gente fica cego, a gente se fecha numa caixa e as coisas começam a acontecer. Aquilo ali é um sinal, é Deus, é o universo, é tudo conspirando para mostrar pra gente as coisas. Por exemplo, muita gente fala assim pra mim: "Ai, sempre me falaram que eu tenho voz bonita, mas eu nunca acreditei". Meu, se estão falando pra você que você leva jeito, por que que você não acredita? Aí a gente se auto-sabota, né? Porque também a gente se auto-sabota com os feedbacks positivos, a gente não acredita. Por exemplo, às vezes o teu namorado fica falando pra você que você é linda e o teu amor próprio tá tão ferido que você fica falando, ai, não sou, ai, tô feia, ai, tô gorda, ai, não... sabe? Você fica se botando defeito e não aceita os feedbacks positivos também. Tá? Isso acontece muito, não é só com feedback negativo. A gente tem problemas com isso. Então, assim, vamos abrir a cabeça, vamos abrir os ouvidos, não é verdade? Vamos abrir, porque a gente merece. A gente merece elogio honesto, a gente merece feedback honesto e a gente merece amadurecer e evoluir, tanto no nosso trabalho quanto na nossa vida, tá? Mas escreve no papel, nunca aceite crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Se é para aceitar uma crítica, uma opinião, um feedback, aceite de pessoas que estão num processo evolutivo, pessoas que estão crescendo, pessoas que estão talvez mais maduras do que você, ou pessoas que convivem com você e querem o seu bem, tá? Então não vai aceitar a opinião de quem quer te destruir, porque isso é péssimo e isso vai te fazer mal. Então, deleta essas pessoas, usa o botão bloquear, usa o botão excluir, ignora, não, isso não vai levar você a nada, tá? E aí, adianta muito você ouvir o feedback, abrir o ouvido, tá? Universo, conversa comigo. Tô recebendo os feedbacks. Abri minhas orelhinhas, meus ouvidinhos. Estou recebendo o feedback do universo, das pessoas. Tô adorando. E aí, de repente, eu começo a escutar várias coisas que eu sei que eu preciso mudar. Mas aí eu vou lá, escuto e não faço nada. Adianta?
Adianta eu receber um feedback se eu não for tomar uma atitude? Adianta as pessoas falarem pra você e você não fazer nada a respeito? Tá? Não adianta. Então, assim, gente, é muito importante aqui que você entenda que se você continuar fazendo mais do mesmo, você vai continuar tendo o mesmo resultado. Então, é clichê? É clichê. Mas se você quiser resultado diferente, você precisa fazer diferente. E isso é muito importante, tá? Então, sério, do fundo do coração, abre tua cabeça, abre teu coração pro feedback. Esteja aberto e preparado. Se a pessoa falar, tá uma merda, tá um lixo, pra entender por que a pessoa falou que tá um lixo, por que a pessoa falou que tá uma merda. Quando alguém critica um conteúdo meu, quando alguém fala alguma coisa, quando a pessoa fala que tá errado, eu falo, pô, cara, obrigado por você ter avisado, eu não tinha percebido, passou batido. Eu quero evoluir com esses comentários, eu quero entender por que a pessoa tá falando aquilo, por que pra ela foi tão inútil, por que pra ela não foi bom, sabe? Eu quero entender, porque isso me faz amadurecer, isso me faz fazer melhor. Um cliente outro dia me deu um feedback, ele falou, Nádia, aqui na nossa região o nosso E não é assim. Eu tava falando assim, ó, presta atenção, momento e tempo. E o meu E tava tempo, momento. E, cara, eu não tava escutando isso. E ele falou, ó, você tá falando assim e assim, você percebeu? Falei, não tinha percebido. Aí eu fui e fiz momento, tempo, fechei, sabe? Sem arrastar o E. E isso é uma sintonia tão fina que se eu não desse liberdade pro meu cliente falar pra mim, como que eu ia descobrir? Como que eu ia saber que eu tava fazendo daquele jeito? Porque o meu ouvido tava viciado. Então, é tão poderoso esse exercício de você receber o feedback. Isso faz tão bem pro teu trabalho e pra tua evolução que você não imagina. Quando você entender isso, você vai saber que faz toda a diferença, tá? E aí, bom, quando você ouve feedback e você sabe que você tá fazendo errado e você continua fazendo errado, o que eu faço com você? Eu afogo você, estrangulo, quebro o pescoço, puxo pelos cabelos. É foda a gente saber que a gente tá fazendo errado, saber que tá comendo lixo, saber que tá fazendo merda, saber que tá se prejudicando, se maltratando. Cara, e aí você continua naquela situação. É óbvio que cada um tem os seus problemas, cada um com as suas piras, cada um com as suas terapias, cada um com os seus problemas, né? Mas quando a gente sabe o que a gente tem que fazer e a gente não faz, quando a gente sabe que tá errado e a gente não toma uma atitude, quando alguém falou pra gente, porra, teu áudio tá uma merda, porra, tá com muito sotaque, porra, você tá cantando, porra, você tá lendo muito errado, porra, você tá forçando, você tá impostando, tá uma merda. A pessoa fala pra você, você sabe que tem algo errado, você tá sabendo que você tá fazendo errado porque você não tá conseguindo fechar trabalho, você não tá conseguindo ganhar mais, você não tá conseguindo ter espaço, você não tá conseguindo, você tá vendo isso. E aí você continua fazendo mais do mesmo. Como é que faz? Como é que faz? Né? Então é você que precisa acordar, é você que precisa botar o pé no chão, é você que precisa ter consciência com relação a isso. E é uma autoconsciência, é uma autoajuda mesmo. Você precisa olhar pro espelho e falar, porra, cara, acorda. Se as pessoas estão falando, é porque tem alguma coisa aí. Se 2, 3 pessoas falaram, cara, tem alguma coisa aí. Onde tem fumaça, tem fogo. Então isso vale tanto para ruim quanto para bom. Vai saber, vai atrás, vai descobrir o que é que tá errado. Porque, se tá todo mundo falando, tem alguma coisa, né? E você precisa parar com essa autossuficiência. Ah, mas eu não quero me preocupar com o que os outros pensam. Eu quero ser livre da opinião dos outros. Eu quero viver minha vida, porque como é que é aquelas frases de Instagram? Curte aí pra você ser livre. Não se importa com a opinião de ninguém. Desculpa. Isso é muito legal, muito bom para terapia, isso é muito bom para a vida, para você viver livre. Mas quando se trata de trabalho, você tem que se preocupar com a opinião do outro, porque você precisa vender para o outro. Então é a opinião do outro que conta.
E aí, quando você chega nessa encruzilhada, porque eu quero fazer locução do meu jeito. Não é do jeito que o mercado manda, é do meu jeito. Você vai aonde com esse palpite? Você vai aonde com esse negócio? A Simone Clias falou isso hoje na live. Que a gente precisa caminhar para a evolução, a gente precisa saber o que o mercado está pedindo, a gente precisa saber o que está acontecendo no mercado. Vocês ouviram? A gente precisa se atualizar. Então, você ficar aí achando que no teu mundinho está fazendo do jeito certo e não vai buscar ajuda, não vai se aproximar das pessoas que estão à frente, tá errado. Tá errado. É o caminho para fracassar, tá? E pensa, qual é o teu objetivo, tá? O teu objetivo é evoluir? Se o teu objetivo é evoluir, abre tua cabeça para os feedbacks, porque senão você vai se destruir, tá? E para isso, você precisa de ajuda, você precisa de sacada. Parabéns para você que tá aqui recebendo conteúdo. Parabéns para você que tá comigo, porque cara, eu vou trazer todo dia uma voadeira. Eu trago todo dia um pé na porta. Eu trago todo dia um empurrão, né? Porque a gente precisa se motivar. Eu preciso, às vezes, das minhas lives para eu me motivar. Porque tem dias e dias. Tem dias que a gente não tá bem. Tem dias que, cara, tem dias que é foda, né? A gente sabe disso. Então a gente precisa de um pouco de apoio e a gente precisa principalmente de feedback verdadeiro. E ninguém solta a mão de ninguém nessa porra, tá? E aí, para de pedir feedback só a hora que você achar que você atingiu o teu objetivo. Enquanto você não chegou no teu Voz 10M, enquanto você não conseguiu teus objetivos, enquanto você não tá onde você queria estar, não para de pedir feedback. De todo mundo. De pessoas que estão do teu lado, de pessoas que estão acima de você, de pessoas que estão abaixo de você, porque eu sou da seguinte opinião: eu aprendo até com os bebês, eu aprendo com as crianças, eu aprendo com todo mundo, eu aprendo com um sem teto na rua, eu aprendo com uma pessoa que tá bêbada, eu aprendo com meu pai, com a minha mãe, com meu tio, com qualquer pessoa, eu aprendo com os meus alunos diariamente. Diariamente eles me dão feedbacks e eu ouço, e eu quero ideias, e eu quero tudo. Porque, gente, qual é a graça dessa vida se a gente não contar com as ideias das pessoas pra gente evoluir, pra gente crescer? Não é verdade? Então, aceitar feedback, saber ouvir, estar preparado é uma questão de autoconhecimento, é uma questão de maturidade, mas é também uma questão de se amar, né? De querer evoluir, de querer crescer, de querer ir pra cima. Então, faz aquele teu 1% todo dia e pede a opinião das pessoas e aceita, né? E vamos amadurecendo nesse processo, que é pra gente gostar disso. Porque, eu sei que a hora que o Jeff fala pra mim, tipo, hoje a gente acabou live cedo, o Jeff falou assim: amor, você precisa falar pras pessoas se inscreverem no canal. E eu tinha falado por cima, tá? Amor, nossa, você não tem uma coisa boa pra falar? Eu fiquei puta na hora. Mas depois eu falei assim, pô, ele tá certo. Eu falei muito por cima, eu tenho que fazer diferente, porque eu preciso de mais inscritos. Então, olha bem, é uma coisa mínima, que às vezes é um detalhezinho, é um ajuste fino que eu tava fazendo errado. E aí, na hora, você tem uma reação. Pô, você tem uma reação de negatividade. Não faça isso, não tenha essa reação, tá? Se a pessoa falar, para, respira, guarda, e aí reflete sobre aquilo. E vai tentar entender por que ela te deu esse feedback, por que tá acontecendo isso. Isso é muito legal, porque eu faço isso, mas eu respondo, porque eu sou respondona, bocuda, eu sou a dona da resposta. Tudo eu tenho uma resposta, tá? Então, esse negócio de ter uma resposta é muito ruim. Eu sei o tanto que me prejudica e o tanto que já me prejudicou na minha carreira e na minha vida. E eu tô falando pra vocês de cadeira. Então, eu tô falando porque eu bati muita cara na porta. Eu dei muito errado num monte de vezes. Eu me dei mal, sabe? Então, cuidem com isso. E estejam abertos, porque isso é muito importante e vai fazer toda a diferença na vida de vocês, tá? E aí, gente, sabe aquele 1% todo dia? Se você fizer aquele 1% todo dia, no final do ano são 365%. Olha, quanta evolução, né? Então não deixa parado, não deixa de pedir feedback, não deixa de buscar e não deixa de aceitar. Porque a gente tem que aceitar e assimilar o que vai fazer a gente crescer, porque é só assim que a gente cresce.
Os feedbacks dos clientes, como você já teve alguma situação desagradável? Porra, mano! Várias, milhares. O cliente falar que minha voz estava robótica, o cliente falar que estava uma merda, o cliente falar que não gostou. Meu, vários feedbacks negativos. Eu recebo muito mais nãos do que sim. Isso é normal na vida de locutor, tá, gente? Então, assim, cara, já tive muito feedback que me deixou super magoada. Ai, meu Deus, por que eu não consegui? Ai, meu Deus. Mas, cara, sabe o que é? É um gosto do cliente, às vezes. E óbvio que todas as vezes que o cliente passou o feedback pra mim, que eu soube do feedback, eu fui tentar descobrir por quê, eu fui tentar entender o que eu tinha feito errado, por que eu não consegui. E aí, vou dormir, no outro dia eu escuto de novo, pra de novo eu ter uma outra visão, tá? Para eu poder evoluir, porque é só assim que a gente consegue evoluir na locução e em qualquer profissão, tá, gente? Então eu já tive muito feedback desagradável, muito. Me identifiquei com você, sofro demais com isso, acho que é medo de depender dos outros, com certeza. A pessoa que não aceita feedback, ela tem um medo danado de depender das pessoas. É difícil pedir ajuda, é difícil admitir que precisa de ajuda, é complicado, gente. Fiz faculdade de design, tive que aprender a duras penas a receber feedback. É isso aí, olha. Muitas vezes o que não se diz, não é o que se diz, mas como se diz. Exato. Só que, ó, a gente tem que filtrar isso aí, porque muitas vezes as pessoas, por exemplo, nossos pais, eles não sabem dar feedback muitas vezes delicadamente, gente. E acontece, é o jeito da madeira, é o jeito da pessoa, tá? Então a gente tem que saber filtrar isso e tirar o que é bom e o que é ruim. Eu sou compositora e estava bastante com medo de divulgar meu conteúdo. Cara, não tenha medo. Você só tem que se preocupar em fazer uma coisa de qualidade, fazer uma coisa legal, com áudio de qualidade, uma coisa bonita. Se tiver bonito, for honesto, você tiver com orgulho daquilo ali, faz. Mas tem que ser uma coisa que te traga felicidade, tá? Se matou fazendo a receita de bolo. Aprender a receber críticas foi ótimo. Eu era tímido, descia do palco olhando pro chão, seguia direto, por vergonha. Aí me disseram que isso poderia ser interpretado como rude ou estrelismo. Com certeza. Gente, aprender a receber é muito importante, tá? Mais que receber crítica, dá um aperto no coração, dá. A gente se sente mal, dá vontade de chorar muitas vezes. E não tem problema nenhum, tá, gente? Pode chorar, pode assimilar o feedback chorando, vai pro quarto, passa raiva, conta até 10. Cada um de um jeito, mas assimila, porque faz a gente crescer, tá bom? Foi muito bom reforçar como um ídolo meu tudo que você nos fala todos os dias. Ai, que linda! Foi bom, né, gente? Como começar? Vanessa, participa da jornada Voz 10M. É desse jeito que você vai saber como começar. Comentar a receita de bolo chorando, todo mundo arrasou na receita de bolo chorando, gente. Foi arrasador. Olhem nos meus stories, eu repostei todo mundo que me marcou, tá? Foi muito legal, adorei todas. E você vê, cada um faz de um jeito, é muito bom isso. Que rico. Como lida com os retornos negativos durante a TPM? Débora, eu choro. Na TPM eu choro. Eu já choro sem TPM. Imagina na TPM, meu povo. A coisa é punk na TPM. E dou uns coice também, que eu sou bem coiceira na TPM. Ouvi na live que se o cast não aprovou, vai pra outro e outros. É assim, Nádia? É assim, tá? Vai para outras pessoas. Bora aprender a ouvir feedback, bora fazer a nossa vida um pouco mais agradável e realmente amadurecer nesse aspecto. Beijos, beijos, beijos.